Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 15 de junho. Confira os destaques desta edição. Proposta de atualização do Plano Diretor de Santa Cruz do Sul começa a ser analisada pela Câmara de Vereadores. O vestibular é um momento muito marcante na vida dos estudantes. Mas e aí, como é que está a sua redação? E ainda mais uma reportagem da Rede Prosa e em época de Copa do Mundo, que tal um mini dicionário de futebol? Fique conosco, o Unisque Notícias começa agora. Independente de ser treineiro ou candidato oficial, o vestibular exige uma preparação de estudos contínua e focada. Então, chega o momento de mostrar na prova de redação o resultado do esforço e alcançar a desejada vaga. É isso que os vestibulandos da Unisque vão ter pela frente neste sábado no vestibular de inverno da instituição. Vai participar do processo seletivo? Então, se liga nas dicas. Mais um vestibular de inverno está aí. E aqui nesse cursinho pré-vestibular, os vestibulandos de medicina contam como foi a preparação para a prova da redação. Os professores têm nos dado dicas de como a gente pode escrever uma boa redação com bastante conteúdo histórico, acerca de filosofia e sociologia também, dados bem atuais de IBGE, ONU, Organização Mundial da Saúde. A preparação aqui eu considero ela muito boa, porque até a gente tem bastante aulas interdisciplinares, que, por exemplo, juntam a aula de história com a de redação, a aula de filosofia com redação, daí dá para usar bastante temas de história e de filosofia e sociologia. Mas, às vezes, surgem dúvidas em relação a como produzir um texto bem desenvolvido, estruturado e que passe a mensagem desejada. Então, eu tinha muita dúvida na estrutura de como fazer os parágrafos de linhas e conteúdo, como tu conseguia abordar os filósofos e contextos históricos. Eu tirei dúvida bastante de questões de gramática, porque isso é uma coisa que também é contado bastante, né? Questões de repertório sociocultural, de citações, de tudo que tu pode colocar na tua redação para incrementar e para te levar uma nota mais alta. Nós também conversamos com a professora do Centro de Línguas da Unisque, Catiúcia Martim. Ela deu algumas dicas para elaborar a redação e também de possíveis temas. Ele precisa estruturar o seu pensamento. Uma boa redação, então, ela precisa estar pautada em 4 parágrafos. Então, é isso que ele precisará apresentar. Um parágrafo de introdução, a conclusão e os argumentos. A redação já é para saber o que cada candidato pensa sobre determinado assunto. Como é que ele se comporta dentro da sociedade, não é? O que ele nos tem a dizer. Então é importante que ele saiba falar um pouco de questões que estão relativas à área da saúde, o que aconteceu nos últimos tempos dentro dessa área. Da área da educação, teve algum ponto relevante nos últimos tempos, que poderia ser algo a cair como tema da redação? Questões políticas, teria algum item, não é, que ele poderia se preparar? É importante que ele pense nesses temas centrais e monte tópicos, não é? E veja o que ele sabe sobre esses assuntos, não é? O vestibular de inverno da Unisque é neste sábado, 16 de junho. O processo seletivo começa às 2h30 da tarde. É importante que o candidato traga junto um documento com foto. Mais informações estão no site vestibular.unisque.br. A reportagem completa sobre o vestibular de inverno da Unisque você confere na próxima segunda-feira na nossa página no Facebook. Todo município com mais de 20 mil habitantes precisa ter um plano diretor, que é a principal ferramenta de planejamento das cidades. Aqui em Santa Cruz do Sul, a Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Vereadores está analisando a proposta encaminhada pelo Executivo sobre um novo plano diretor. A palavra plano diretor pode até ser desconhecida por algumas pessoas, mas existe há mais de 20 anos em Santa Cruz do Sul. A lei organiza o crescimento e o funcionamento da cidade. Atualizado a cada 10 anos, a proposta de atualização já está sendo discutida pela Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Vereadores. O que deu para sentir na primeira reunião é de que os assuntos que foram comentados, e foi uma equipe técnica grande que veio aqui conversar conosco, eles são extremamente pontuais.
leva a acreditar aquilo que eu havia dito. O estudo feito pela equipe do planejamento está muito bem feitinho e nesses 3 anos eles fizeram um apanhado em muitas reuniões que corresponde aos clames da nossa sociedade, aos interesses da nossa sociedade. Apesar de parecer distante da comunidade, é importante que a população participe da atualização do novo plano diretor. Para isso, a comissão irá disponibilizar nos dias 22 e 29 de junho, na Câmara de Vereadores, um espaço para que qualquer pessoa possa contribuir com sugestões ou até mesmo esclarecer dúvidas sobre o projeto. Deve acessar no site da Câmara, pode vir até a Câmara, procurar a equipe que está estudando esse projeto e pedir os documentos que se interessar. Mesmo pode ser esclarecida em alguma dúvida que tem, mas as sugestões nesse momento passam pela Câmara de Vereador. O Plano Diretor de Santa Cruz do Sul ele está acessível na Câmara de Vereadores agora e no site da Câmara de Vereadores. O professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unisc, Luiz Schneider, explica que o Plano Diretor é uma lei de planejamento obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Então ele inclui assim tanto as áreas urbanas quanto as áreas rurais, as áreas de preservação ambiental, o patrimônio cultural, né? E o Plano Diretor ele dita as principais diretrizes de desenvolvimento social, econômico do território. O Plano Diretor de Santa Cruz do Sul é de 1997, o mais antigo do Vale do Rio Pardo. Ele deve abranger todo o município e deve ser atualizado porque, com o passar dos anos, as zonas urbana e rural sofrem transformações. O plano é importante para o desenvolvimento da cidade. O Plano Diretor ele tem que ter um modelo espacial, né? Esse modelo espacial significa ter uma visão de organização do espaço, de quais são as áreas rurais, quais são as áreas urbanas, quais são as áreas de preservação ambiental, o que se pode construir e aonde se pode construir, quanto se pode construir, as questões que estão ligadas ao patrimônio cultural, ao sistema viário, ao sistema de áreas verdes, praças, parques, e especialmente também a gestão urbana. O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão explica que uma comissão especial do Centro de Pesquisa e Qualidade Urbana e Rural ficou responsável pela revisão do plano, em que as principais questões levantadas foram sobre o uso e ocupação do solo, mobilidade urbana e meio ambiente. Basicamente, as questões principais abordadas, entre outras, é claro, seriam nas questões do meio ambiente, nas questões de mobilidade urbana e acessibilidade e no uso do solo, né? Então, esses são os 3 principais aspectos aí que o plano está sendo elaborado. A última atualização do Plano Diretor de Santa Cruz do Sul foi em 2007 e, apesar de ser um plano dinâmico, o secretário diz que o município tem a necessidade de acompanhar o seu desenvolvimento. E a necessidade que o município tem de acompanhar o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento sustentável, nas questões de meio ambiente, de mobilidade urbana, de patrimônio histórico. Então, a gente tem a expectativa aí que a equipe técnica, sempre com colaboração da comunidade, fez uma revisão aí, a minuta da revisão que foi para a Câmara de Vereadores, ela está bem embasada, com um excelente diagnóstico, com propostas aí que tendem aí a solucionar os problemas do município. Durante o mês de agosto serão realizadas audiências públicas e seminários para esclarecer à comunidade o que é o Plano Diretor e qual a sua finalidade. O projeto de lei deve ser encaminhado ao Legislativo em outubro. A seguir tem mais uma reportagem da Rede Prosa. Já voltamos!